Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rômulo, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica dos líquidos, beleza? Então, acompanha aí comigo. Bem, pessoal, a dilatação volumétrica de um líquido, ela vai seguir a lei idêntica à dilatação dos sólidos, tá? Mas nós vamos pensar no intervalo de temperatura bem pequenininho, beleza? Então, aí nós vamos calcular a variação do volume ΔV do líquido. Isso vai ser diretamente proporcional ao volume inicial V0 e à variação de temperatura ΔT, beleza? Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui um recipiente. Esse meu recipiente contém um líquido aqui dentro. Ele está nessa situação com o volume inicial e uma temperatura inicial. E aí eu vou aquecer esse meu líquido. Quando eu aquecer este meu líquido, ele vai sofrer uma dilatação. Nessa situação, o meu líquido vai estar um volume final e uma temperatura final. Então, aqui nós vamos ter que levar em consideração 3 dilatações, tá, pessoal? A dilatação real ocorrida pelo líquido, a dilatação aparente, tá? Que é isso daqui que nós temos com relação ao volume inicial do líquido. Então, aqui eu tenho um ΔV, eu vou chamar de aparente. Beleza? Vou ter a dilatação do recipiente e vou ter a dilatação real, aquilo que de fato o líquido dilatou. Por que eu tenho que levar em consideração tudo isso? Porque na dilatação térmica dos líquidos, como o líquido não possui forma própria, eu tenho que colocar ele no recipiente. Então, o que vai acontecer, além da dilatação do líquido, nós vamos ter a dilatação também do recipiente, beleza? Então, como eu já havia dito, essa dilatação térmica, beleza? Ela vai ser proporcional ao volume inicial. Então, eu vou ter ΔV proporcional ao volume inicial. O meu ΔV vai ser proporcional à temperatura, à variação de temperatura. E o meu ΔV também vai depender de que líquido eu estou falando. Então, ele vai ser proporcional
a uma constante que nós vamos chamar de coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Tá? Bem, aqui a relação é de proporção direta, né? Então, ΔV é diretamente proporcional a V0, ΔV é diretamente proporcional à variação de temperatura e ΔV é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Bem, o cálculo da dilatação volumétrica dos líquidos ele é um pouquinho trabalhoso porque nós vamos ter que fazer um cálculo para a dilatação aparente, que vai ser volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Nós vamos ter também que fazer a continha para a dilatação do recipiente, ΔV do recipiente, vai ser o volume inicial desse recipiente, o coeficiente de dilatação do recipiente e a variação de temperatura que o meu recipiente vai sofrer. Dessa forma, nós podemos definir que a variação no volume real vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do meu recipiente. Daqui nós tiramos outra conclusão importante. O coeficiente de dilatação real ele vai ser a soma do coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Beleza? Agora, pessoal, para finalizar essa parte teórica, vamos resolver aí alguns exemplinhos. Então vamos lá, primeiro exemplo. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio, 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, estando completamente cheio com um líquido. Ao ser aquecido até 200 graus Celsius, extravasam-se 5 centímetros do líquido. Determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido, o coeficiente de dilatação real do líquido. Bem, então, para começar aqui no item A, eu vou ter que calcular a dilatação aparente. Tendo em vista que o volume extravasado é de 5 centímetros cúbicos e que o volume inicial que o meu recipiente tinha era de 100 centímetros cúbicos, nós temos ainda a variação de temperatura, ΔT, que vai de 0 até 200, então a variação aqui é 200 menos 0, isso aqui vai dar 200 graus Celsius. E aí é só jogar na equação. ΔV aparente vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Eu sei que extravasaram 5 centímetros, que o volume inicial era 100, o coeficiente eu vou determinar e a variação de temperatura é 200. Isolando aqui o meu coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, né? Esse coeficiente é o aparente do líquido. Nós vamos ter, isso aqui vai ser igual a, fazendo a divisãozinha aqui, nós vamos ter 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? A unidade de medida da constante é grau Celsius a menos 1. Então aí foi o A. Aí ele pede, no item B, o coeficiente de dilatação real do líquido. Pessoal, o coeficiente de dilatação real, como eu havia dito anteriormente,
vai ser o coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente, beleza? Bem, o coeficiente de dilatação linear do vidro foi dado. A partir dele eu vou determinar o coeficiente de dilatação volumétrico, lembrando que o coeficiente de dilatação volumétrico ele é 3 vezes o linear. Então eu vou pegar aí o coeficiente de dilatação do vidro e multiplicar por 3. Então aqui vai ser 3 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 6. Daí eu vou tirar aqui o meu coeficiente de dilatação volumétrico vai ser 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius na menos 1. Para que eu obtenha o coeficiente real, né, o gama real, eu vou ter que pegar o aparente que nós calculamos aqui no item A, 2,5 vezes 10 elevado a menos 4, e somar com o do recipiente, 27 vezes 10 elevado a menos 6. Bem, como as potências aqui são diferentes, eu vou ter que organizar essas potências. Beleza? Eu vou organizar essas potências para poder fazer a soma dos coeficientes. Então, o coeficiente real vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 4, mais, eu vou arrumar este 27 vezes 10 a menos 6, e vou escrever ele da seguinte forma: 0,27, andando a vírgula duas casas para a esquerda, eu vou somar 2 no expoente, e aqui então vai ficar 10 elevado a menos 4. Agora, como os expoentes são iguais, eu posso somar ali os números e vou obter um coeficiente real de 2,77 vezes 10 elevado a menos 4. A unidade de medida, graus Celsius elevado a menos 1. Então, tá aí o nosso primeiro exemplinho. Então, vamos aí ao nosso último exemplinho. Um recipiente de vidro tem a 0 graus Celsius volume interno de 30 centímetros cúbicos. Calcule o volume de mercúrio a ser colocado no recipiente de modo que o volume da parte vazia não se altere ao variar a temperatura. Dados: coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, 24 vezes 10 elevado a menos 6, e o coeficiente de dilatação do mercúrio, 180 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, pessoal, nós vamos ter que calcular as dilatações, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, o volume da parte vazia é dado pela diferença entre os volumes do frasco e do líquido, beleza? Para que ele permaneça constante com a variação de temperatura. Então, é necessário que o líquido e o frasco sofram dilatações iguais, beleza? Então, eu vou ter ΔV do líquido sendo igual a ΔV do meu recipiente. Escrevendo aí a equação para cada um, ΔV do líquido vai ser volume inicial, o coeficiente de dilatação e a variação da temperatura. O ΔV para o recipiente vai ser o volume inicial, o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Bem, daqui nós vamos tirar que, como o ΔV do líquido é igual ao ΔV do recipiente, nós vamos ter V0 vezes coeficiente real, vezes a variação da temperatura, igual ao volume inicial, vezes o coeficiente do recipiente, vezes a variação de temperatura, beleza? Então, observa que a variação de temperatura é a mesma, então aqui nós vamos tirar da expressão. Dessa forma, nós podemos escrever que o V0 aqui do líquido sobre o V0 do meu recipiente vai ser igual ao coeficiente do recipiente dividido pelo coeficiente real do líquido. Beleza?
Como eu quero saber o volume do líquido, o V, eu vou passar o V0 do recipiente para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que o V0 do líquido vai ser igual ao coeficiente do recipiente vezes o volume do recipiente dividido por coeficiente real. Agora é só substituir os valores. Eu sei que o volume inicial do meu recipiente é 30 centímetros cúbicos. O coeficiente do recipiente é 24 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai ficar dividido pelo coeficiente de dilatação do mercúrio, que é 180 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo aí a continha, então, você vai obter que o volume vai ser igual a 4 centímetros cúbicos. Beleza? Então, assim a gente fecha a parte de dilatação térmica dos líquidos. Muito obrigado e até a próxima aula.